aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia, através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui presentes na capela da Casa de Nazaré, você também que medita conosco a Palavra de Deus, através do nosso canal no YouTube, o Meditando a Palavra. Hoje, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, dia 27 de agosto, nós, com toda a igreja, celebramos a memória desta santa leiga. E justamente nessa semana aqui do mês vocacional, nós rezamos pelas vocações leigas na vida e na missão da igreja. E olhar para esta mulher e ver os meios que ela teve para a santificação, faz com que vocês também, cristãos leigos e leigas, reconheçam que ou vocês se tornam santos, ou vocês não estão fazendo nada. Verdade é essa. Um cristão que não deseja a santidade é uma desgraça para a igreja. Por quê? Porque nós fomos batizados para ser santos. Ora, de que vale uma enxada que não carpe? De que vale uma tesoura que não corta? De que vale uma agulha que não costura? De que vale um sal que não salga, um açúcar que não adoça? De que vale um cristão que vem à igreja, que participa de missa, ajuda em pastoral, mas não quer ser santo? Eu já disse isso outras vezes, é uma pandemia que acontece dentro da igreja de um tempo para cá, pior do que a Covid. É a pandemia do não querer a santidade. E qual que é o sintoma dessa pandemia que vai assolando na igreja? Eu não quero ser santo, mas quero entrar no céu. Querida, querido,
Só para ficar claro, quem foi que te disse que sem ser santo você entra no céu? Você pode não chegar a ser canonizado como foi Santa Mônica, São Francisco, Santo Antônio, o Beato Maria Eugênio, mas sem ser santo, ninguém verá a Deus. E quando nós olhamos santos como Santa Mônica, sobretudo para vocês que são leigos e leigas, vocês deveriam se inspirar muito, porque Santa Mônica se santificou com os exatos meios que vocês têm para se santificar. Porque às vezes cai no nosso ouvido da alma aquela tentação que diz: ah não, ser santo é coisa para padre, coisa para bispo, é coisa para papa. Não, ser santo é para todos os cristãos. O Concílio Vaticano II lembrou disso, o saudoso Papa Francisco escreveu um documento sobre isso, chamado Alegrai-vos e Exultai, e cada vez que nós celebramos santos que não foram padres, que não foram diáconos, que não foram bispos, que não foram papas, nós celebramos sempre santos leigos. Por quê? O monge, a monja, a freira, o frade, são leigos, que vivem como consagrados, mas são leigos. Quais foram os meios que Santa Mônica usou para sua santificação? Batismo, matrimônio, confissão, eucaristia, crisma, oração, palavra de Deus, penitência. Nada de tão extraordinário que a gente não tem acesso hoje, até com mais facilidade do que Santa Mônica. Porque na época de Santa Mônica não tinha missa todo dia, nem comunhão diária. Nós temos, e a gente prefere ficar em casa e não participa da Santa Missa. E depois quer ser santo. O bichinho curioso é o cristão católico de hoje, né? Então, nesta semana que nós rezamos por vocês, leigos e leigas, procurem se inspirar na vida, no testemunho desta quantidade sem fim de homens e mulheres leigos como vocês e que procuraram, usando dos meios que Deus oferece através da igreja, chegar à santidade que Deus deseja para cada um de nós. Vivendo a liturgia de hoje, a palavra de Deus nos ensina várias coisas, mas aproveitando a memória de Santa Mônica e a necessidade urgente e imperiosa de rezarmos e trabalharmos pela santificação dos nossos filhos, vocês, os filhos biológicos, aqueles que receberam de Deus o chamado todo especial para terem filhos adotivos, eu, pai espiritual de tantos filhos que Deus põe na minha mão, a nossa necessidade de rezarmos, santificarmos aqueles que Deus coloca debaixo do nosso cuidado. Nesse gancho, eu ressalto aqui 2 pontos da liturgia da palavra. Primeiro deles, a responsabilidade dos pais na educação cristã dos filhos. Vejam que coisa mais dolorosa diz Jesus no Evangelho para essa gente, quando ele diz: vocês dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Isso é uma queixa dolorosa de Jesus e uma constatação. A herança que os pais dessa pobre gente do Evangelho deixou para eles foi herança de morte e de pecado. Nós matamos os profetas e transmitimos aos nossos filhos a maldita herança da morte. Quantas vezes ainda hoje, e sobretudo hoje, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, a tradição cristã já não é mais nem vivida, que dirá transmitida aos filhos. E vamos querendo deixar para os nossos filhos toda a herança possível. Uma casa boa, um carro bom,
um sobrenome interessante, uma faculdade feita, mas as crianças chegam para a primeira Eucaristia, para a catequese, e tem aqui catequistas que não me deixam mentir, crianças que não sabem sequer o sinal da cruz. Por quê? Porque não aprenderam em casa. E por que não aprenderam em casa? E quem constatava isso era o saudoso Papa Bento XVI. A fé já não é mais um patrimônio das famílias. Isso é triste, porque se você não está deixando para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que estão debaixo dos seus cuidados, o tesouro da fé, o que é que vai ficar para eles? Nesse mundo corrompido pelo pecado, corrompido pela maldade, o que ficará? Padre, mas o senhor está falando como se fosse fácil. Eu sei que não é fácil. Eu lembro, do suor que a minha avó derramava para manter minha irmã e eu ali na firmeza da fé. E olha que eu, desde moleque, queria ser padre. Mas não é porque eu queria ser padre que eu era um anjo, né? Eu era muito arteiro. Mas a avó, por amor, trazia a gente numa rédea muito curta. E exigia da gente respeito para com Deus e para com ela. Não se tinha duas vozes em casa. Minha mãe, porque meu pai foi embora de casa, minha mãe trabalhava o dia inteiro. O que a minha avó falasse, o que a minha avó dissesse, por mais que a minha mãe fosse alcoólatra e companhia, minha mãe nunca desautorizou minha avó. Hoje, dentro de uma casa, entre marido e mulher, não se há o mínimo de compreensão no diálogo. A mãe diz que não pode, o pai diz que pode. O pai põe de castigo, a mãe tira de castigo. Vocês não sabem o inferno que vocês estão fazendo na cabeça dos filhos. Por quê? Pai e mãe, ambos são autoridades. Com ordens diferentes, a criança obedece quem? E quem obedece a todos, no fundo, não obedece ninguém. Brigamos com os nossos filhos, brigamos com os nossos netos, brigamos com aqueles que nós amamos para que não faltem de um dia de trabalho, para que levem vida honesta, mas não temos essa mesma firmeza na hora de levá-los para a missa, na hora de rezar em casa. Ah, padre, o senhor quer que eu faça o quê? Não sei. Se eu der para vocês o conselho da minha avó, o conselho tutelar prende todo mundo. Porque em casa a regra era clara. Não rezou o terço, não janta. E podia chorar o que fosse. E a minha avó, eu digo, estava certa. Se vocês, pais e mães, fizessem isso hoje, é muito simples. Ordem é ordem. Assim como a gente tinha hora para brincar, para estudar, para fazer tudo, para ajudar em casa, também tinha hora para oração. Porque em casa a oração era prioridade. Minha avó dizia, seja arteiro quanto você quiser, mas 6 da tarde eu quero ser aqui rezando o terço. E eu não esqueço uma vez que eu fui lá para uma festinha, nem era uma festa pecaminosa, eu tinha ali meus 11, 12 anos, e eu fui para uma festinha de igreja, e a minha avó falou para mim assim, mas não vai rezar o terço antes? Eu falei, vó, eu vou para a festa, a hora que eu chegar de volta eu rezo. Isso era um sábado. No domingo cedo eu tinha que ajudar o padre na missa, era coroinha. Cheguei em casa meio cansado, era 9 e pouco da noite, tomei banho. Falei, olha, vó, eu vou dormir. Mas sem rezar o terço? Aí vem aquelas desculpas, né? Falei, imagina, vó, se eu agora sentar para rezar o terço, eu durmo. Minha avó falou, é verdade. Ela foi para o quarto, arrastou a cama para o meio do quarto, sentou e falou para mim, fica dando volta em volta da cama, porque andando ninguém pega no sono. E eu rezei o terço com a minha avó sentada na cama, dando volta na cama. A hora que chegou a salve rainha eu rezei, aí minha avó disse, agora deita. Foi lá, me pegou uma xicrinha de leite com café, me tratou com todo o carinho do mundo, falou, dorme que amanhã eu te acordo para a missa. Mas nunca mais sai de casa sem rezar o terço. E é verdade. Não estou dizendo que tudo que ela fazia era 100% certo, mas veja, hoje nós encontramos pais tão frouxos,
que estão criando filhos que não suportarão esse mundo. Hoje você não obriga, no bom sentido da palavra, o seu filho a meia hora de um rosário e a 1 hora de uma missa. Amanhã ele vai ter que passar 8 horas no trabalho, amando ou não amando. Ele vai passar tanto tempo numa escola, gostando ou não gostando. Ah, mas ele não quer. Mas quem disse que o seu filho tem o direito de fazer o que ele quer? Ah, porque eu quero que meu filho me ame. Por isso que a tua família está indo para o buraco. Pai e mãe tem que parar de mendigar amor de filho. O mandamento não é amar pai e mãe, é honrar. Pode até não te amar, mas tem que te respeitar. Eu tenho paroquiano, não vou dizer o nome por falta de tempo, que o filho já está maior de idade, mas mora em casa. Uma vez por ano vem a família inteira confessar. E eu uma vez elogiei. Falei para o menino, nossa, que bom que você vem confessar. A mãe falou assim, não venha não, para o senhor ver se não apanha. Enquanto morar debaixo da minha casa, vai viver a fé do jeito que a gente sempre viveu. E o menino já trabalha, tem a sua vida ganha, mas mora debaixo da casa do pai e da mãe. Ah, mas eu queria ser amigo do meu filho. Minha querida, meu querido, enquanto você fica mendigando ser coleguinha do seu filho, qual é a figura de responsabilidade que ele vai ter diante dele? Porque o coleguinha não corrige. O coleguinha não chama atenção. Deus livre os filhos de vocês todos de passarem por isso. Mas se um dia o seu filho for preso, o coleguinha não vai ser chamado na penitenciária, vai ser você. Então quem tem autoridade moral e espiritual sobre os filhos é você. E com você a igreja. A igreja é parceira. Padre, mas eu já tentei, e até que eu pude, meu filho e minha filha vinham e agora não vem mais. Aí vem a segunda parte da homilia. As lágrimas de Santa Mônica que a palavra de Deus precisa. A palavra de Deus, diz São Paulo, como uma semente vai produzindo frutos. Mas não existe semente que produza fruto se ela não for regada. E o que rega a semente do Evangelho são as lágrimas suas e as minhas. O que vai regar a semente da palavra de Deus, para que ela produza frutos na igreja e na nossa casa, é a nossa lágrima. Padre, mas olha, eu já chorei tanto pela conversão do fulano, pela conversão da fulana. Quer um conselho? Bebe água, para você não desidratar. Chora mais. Porque até agora você chorou pouco. Ô louco, padre. Santa Teresa d'Ávila, ela diz, é justo que muito custe aquilo que muito vale. A sua família vale muito? Então ela vai custar muito. Porque o dia que ela deixar de custar, ela deixou de valer. O seu filho, a sua filha, seu pai, sua mãe, valem muito para você? Então eles vão custar horas de rosário, joelho diante do Santíssimo, comunhão, novena. Eu dizia hoje na visita ao Santíssimo, eu rezei a minha vida inteira pela conversão da minha mãe. E Deus me concedeu a graça de vê-la convertida no dia que ela morreu. Eu vi minha mãe convertida um dia. E no outro dia ela estava morta. E era o que eu queria. Eu não queria a salvação da minha mãe? Não queria tanto? Ora, eu queria a salvação da minha mãe. Deus me concedeu. No dia que ela morreu, ela recebeu a unção dos enfermos, a absolvição, deu um tanguá, morreu. Eu queria que minha mãe fosse para o céu. Rezei uma vida inteira. E a vida inteira, eu rezando, eu não via mudança na minha mãe. Ela continuava agressiva, continuava bêbada, tinha se afastado da igreja. Não me arrependo.
Se eu tivesse que fazer tudo isso de novo, só para chegar no fim da vida dela e vê-la se confessando, eu teria feito. Porque eu não queria perder minha mãe na eternidade. Reze. Reze e reze muito. E quando o maligno soprar no teu ouvido de que a oração não está valendo de nada, dobre a oração. Porque o que o maligno quer é que você deixe de chorar pelo seu filho, pela sua filha, porque o dia que você pendurar a chuteira da oração pelos seus filhos e dizer, não rezo mais, você está entregando o troféu para o diabo. Não entregue. Até hoje você rezava meia hora por dia pela conversão de alguém, a partir de hoje, reze 1 hora. Mas eu estou aqui sozinho, padre, rezando. Quem te falou essa besteira? Acorda para a vida, você é católica. Você tem uma igreja inteira rezando por você todo dia. Quantas missas são celebradas no mundo? 1.000, 2.000, 1 milhão? Cada uma é por você. Essa é a família igreja. O padre que está celebrando missa lá no Japão, numa hora dessa, está rezando pela Célia. O padre que está celebrando missa na África, numa hora dessa, está rezando pela Márcia. E assim por diante. E não só nessa terra. Nós temos um céu inteiro que reza pela gente. Junto com a sua lágrima, tem as lágrimas de Maria, que tem o poder de destruir a força do inferno e tem o poder de amolecer o nosso coração. Então, se você acha que a sua lágrima está sendo pouca, conversa com Nossa Senhora, conversa com Santa Mônica e fala assim, mistura tua lágrima na minha, mistura tua lágrima na minha, para que essa pessoa que eu tanto amo não se perca na eternidade. E eu garanto, dou minha palavra de padre para você, nem que seja no último suspiro, você não vai perder a alma de quem você ama. Mas para isso, a gente vai ter que começar a chorar muito hoje, para regar com o suor e a lágrima a semente da palavra de Deus, que vai produzir frutos na nossa vida. Que Santa Mônica, juntamente com a Mãe de Deus, que é refúgio dos pecadores, intercedam pela nossa conversão em primeiro lugar e pela conversão daqueles que nós tanto amamos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.